Ah, que maravilha tirar a máscara. Não fiquem com inveja. Que a paz de Jesus possa estar conosco nesse momento, auxiliando-nos a todos, para que possamos ter uma interação agradável, para que os assuntos possam tocar fundo nas nossas mentes, nos nossos sentimentos, e que nós tenhamos a condição de falar com acerto, que é o que sempre desejamos. Eu sempre falo isso porque é uma constante na nossa vida, né? Agora, vindo lá de casa, eu disse assim, mas esse assunto, será que eu já não falei lá no Cefa, né? Será que eu não vou repetir o assunto? E parece que uma voz estava falando comigo assim, dizendo que todas as vezes que nós queiramos consolidar um assunto, nós devemos revisitá-lo, né? Então, se nós nos preparamos para o vestibular ou queremos fazer uma prova, alguma coisa, nós temos que dar uma revisitadinha, né, naqueles assuntos para que eles fiquem consolidados. E que o assunto, quando ele é revisitado, ele fica mais facilmente à tona da nossa inteligência, da nossa capacidade de lembrar daquelas coisas, né? E logo em seguida me lembrei de uma colega, uma conhecida, da professora da URGS. Eu não sou professor da URGS, ela é professora da URGS. Quando nós estávamos num congresso espírita aqui no Rio Grande do Sul, ela mandou um textinho de imagem perguntando assim: o Divaldo já está falando aquelas coisas de sempre? Eu achei aquilo tão esquisito, né? Porque, afinal de contas, nós estamos sempre vivendo o que o Divaldo fala, e só se nós pegarmos a mesma palestra, a mesma posição, aí vai repetir, né? E eu lembro que eu falei para ela assim, olha, as pessoas que conhecem o Divaldo têm diversos níveis de conhecimento. Algumas não leem nenhum livro, outras leem muitos livros, outras assistem todas as palestras, mas ele sempre fala coisa nova para aquelas pessoas que necessitam ouvir coisas novas, né? E é interessante que uma das coisas que as pessoas não se dão conta é que os palestrantes que se entregam na exposição, encarando como uma coisa até espiritual, eles eventualmente são direcionados para assuntos que nos digam respeito individualmente, até fora do contexto da exposição, né? E com o Divaldo acontece isso. Muita gente diz assim, nossa, ele saiu do assunto, mas ele falou tal coisa, e eu cheguei a me emocionar, cheguei a chorar. Muita gente faz isso, né? Então, assim, a nossa preocupação de repetir alguma coisa, ela, na realidade, não tem fundamento. Nós verificamos lá, não tinha repetição, fazia nos últimos tempos. Foi em outro centro espírita que eu falei esse assunto. Mas eu revisitei todo ele, modifiquei muita coisa. Bom, hoje pela manhã, falando do Outubro Rosa, né? Hoje pela manhã, passei a manhã inteira no hospital, para que a minha esposa fizesse a mamografia, né? Ficamos a manhã inteira lá, quarando lá na espera, porque não era previsto para hoje, mas aí fizeram tudo hoje. É importante que nós cuidemos do nosso corpo. É importante cuidarmos do nosso corpo. Abreviar a chegada no plano espiritual é considerado uma espécie de suicídio. Então, cuidar da sua saúde, a mulher cuidar da sua saúde, o homem cuidar da sua saúde é importante. Mas o assunto de hoje é família. E nós não podemos falar em família sem considerarmos a importância da mulher no seio familiar. E nós vamos iniciar falando a respeito de um assunto que aconteceu algum tempo atrás, lá na época de Jesus. Jesus, porque chamava muita atenção dos responsáveis pela religião judaica, ele eventualmente tinha encontros com os doutores da lei. E era interessante porque nesses encontros
ele era concitado a responder assuntos que eram considerados para os judeus como se fossem assuntos controversos. Entre esses assuntos está a separação. Eu posso levantar esse microfone? Eu estou me abaixando bastante para falar por ele. Se não podia, já fiz. E um dos assuntos que trouxeram à baila na presença de Jesus, para o tentar, era justamente a respeito do divórcio, da separação. Né? Porque Moisés havia estatuído que era possível que houvesse o divórcio entre as pessoas que casassem no meio judaico, né? E os fariseus fazem a seguinte pergunta: será permitido ao homem despedir a sua mulher? É uma comunidade machista, né? Então, ao homem despedir a mulher. Ele não pergunta se a mulher pode despedir o homem, mas se o homem pode despedir a mulher, né? E Jesus, sabendo da trica que existia entre os judeus, entre duas correntes de pensamento, uma baseada em Shammai, outra baseada em Hilel, ele faz a seguinte assertiva: não lestes que aquele que criou, desde o princípio, os criou homem e mulher, aliás, macho e fêmea, e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Jesus falou a respeito da lei primeira, estatuída por Moisés, que falava que normal que sendo um homem e uma mulher, e os dois se completassem por características que têm, que são diferentes, né? Que eles se completassem para formar uma só carne, uma só, vamos falar como se fosse assim um empreendimento, né? E que esta reunião deste homem e dessa mulher tivessem vários motivos pelos quais devessem se reunir. Entre eles, proporcionar prazer um para o outro, além de propiciar que eles tivessem filhos, que eles propiciassem corpos que pudessem ser utilizados para a reencarnação dos espíritos. Interessante que quando ele fala a respeito desta lei, ele cala a boca dos fariseus, mas por pouco tempo, né? E ele repete: assim já não serão duas, mas uma só carne. Quer dizer, uma só unidade, um só pensamento. E aí nós perguntamos: as pessoas que casam formam um grupo coeso? As pessoas que formam um casamento sempre formam um casamento harmônicos? A resposta é bem clara: alguns sim, alguns não, outros algumas vezes sim, algumas vezes não. Né? Então, assim, então retrucaram eles, os fariseus. Eu vou ler porque fica mais fácil. Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Porque Moisés falou isso diferente daquilo que ele mesmo estatuiu lá em Números. Isso aí já é em Deuteronômios. Não, na Gênese. Isso aí já é em Deuteronômio, né? Que é uma lei do Antigo Testamento. E aí Jesus fala para os fariseus que, a despeito de Moisés dar a autorização para que o homem fizesse um escrito para a separação, né? Por que isso? Porque antes, com a lei antiga dizia o seguinte: se um homem olhar para sua esposa, eu não gostar mais dela, se eu não ver mais graça em seus olhos, poderá despedi-la. Olha só,
Que absurdo, né? Ah, não vejo mais graça em ti, vai. Só que, para a mulher casar com um homem judeu, ela vinha com um dote dado pelo pai. E o dote era uma quantia vultuosa. E essa quantia vultuosa era uma espécie de abrigo para ela, que, se por acaso houvesse uma separação, ela pudesse sair do casamento com aquele dinheiro. Mas era dado ao marido. E só que acontecia o seguinte: os homens despediam as mulheres e nada de dote de volta, ficavam com dote. E às vezes colocavam uma outra esposa em casa e ficava a esposa antiga como empregada da primeira. Era uma maldade muito grande, né? Então, assim, Jesus respondeu: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que fosse feita uma carta de divórcio. E essa carta de divórcio dizia o seguinte: que aquela mulher estava autorizada a formar um novo par. E ele era obrigado a devolver os bens que ele pegou daquela mulher para casar-se com ela. Ou seja, era melhor que fosse assim do que fosse como antes, que seria o natural. E Jesus fala que Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Aí faço uma pergunta. As pessoas se separam. Fica para trás alguém que se prometeu amar, alguém que se prometeu proteger, e eventualmente se deixa alguém que continua nos amando, com filhos, com compromissos. E se não fosse a obrigatoriedade de se dar uma mensalidade para a manutenção dos filhos, aquela mulher que, além de ter que cuidar dos filhos, teria que fazer alguma coisa a mais para manter a casa, o aluguel, comprar roupas para si, teria que trabalhar e cuidar dos filhos. E geralmente aquilo que se paga como pensão é muito pouco. Aí nós perguntamos: será que alguém deveria continuar num relacionamento sem gostar da outra pessoa? Essa é uma questão muito forte para os nossos sentimentos. E nós vamos nos valer daquilo que diz nesse livro, Amor, Imbatível Amor, da Joana de Ângeles. É um livro do qual nós fizemos uma exposição na sexta-feira, há 14 dias, no outro Centro Espírita, né? A dureza dos corações das pessoas, muitas vezes, está baseada na busca de alguma coisa que as pessoas acham que é felicidade. Está muito atrelada à busca de prazer. Porque o prazer está sempre atrelado a um progresso que as pessoas venham fazer. Eu vou falar do prazer de uma forma diferente, não da forma que nós estamos pensando num prazer sexual. Mas o prazer de fazer alguma atividade e depois olhar para a atividade bem feita e ficar se regozijando daquilo, achando que aquilo foi uma coisa bem feita, e a pessoa começa a sorrir. Nossa, fiz um trabalho bem feito. Vamos supor assim, a pessoa resolveu falar a respeito de um assunto, escreveu um livro, terminou o livro, entregou o livro para a editora, foi impresso e tal, e começou a divulgar o livro. A pessoa sente um prazer muito grande por ter executado uma tarefa. Da mesma forma que a pessoa, quando resolve fazer um churrasco, fazer uma churrascada para os amigos, assim, fica feliz quando os amigos vêm na sua casa, tal. Mas o dia, talvez, que a pessoa não faça mais churrasco, os amigos talvez não compareçam, né? Não compareçam. Então, nós temos muito pouco compromisso com as outras pessoas
e muito compromisso exagerado para conosco mesmo. Buscamos o prazer e não nos importamos se o outro que fica no relacionamento da separação está tendo problemas. Será que o amor diminuiu? Ou será que nós modificamos? Será que o relacionamento se tornou tão difícil e isso deu aso a uma separação? Por que não se cuidou do casamento enquanto ele estava acontecendo, para que as coisas não chegassem ao ponto de ter que se separar? Pela dureza dos nossos corações. Divaldo Pereira Franco, numa das suas exposições, e também no livro Amor, Imbatível Amor, Joana de Ângeles fala a respeito do medo do relacionamento. As pessoas muitas vezes relacionam-se umas com as outras como se fosse uma espécie de combate, como se alguém tivesse que vencer uma parada, como se alguém tivesse que ser ouvido, como se alguém tivesse que ser sempre satisfeito em suas necessidades. Emmanuel, no livro Sexo e Vida, ele fala que o homem e a mulher têm responsabilidades pela vida sexual do outro também. Não é só amparo na casa, tal, mas pela harmonia, porque durante essas trocas que existem entre os casais, ali existe uma forma de receber e dar prazer e de fortificar o relacionamento de modo que os dois possam pensar em ser um só. Eu sei que eu estou abordando coisa assim que é profunda, parece que não se pode abordar esse assunto numa casa espírita, às vezes pode sim. Se nós pegarmos os livros espíritas, eles falam claramente, abertamente sobre isso. Nós temos responsabilidade para com a pessoa que é a nossa esposa e ela para com o marido. Aquela história de, hoje nós nos entendemos, tu vai dormir na sala. Olha, tome cuidado. Tome cuidado. Porque às vezes dormir na sala pode ser o início de uma separação. Na psicologia, nós temos como abuso do homem e da mulher, quando existem punições deste tipo. A pessoa fica de mal com a outra e simplesmente não faz mais aquele pastel frito, maravilhoso, que sempre fazia para o marido, aquele estrogonofe, aquela macarronada. Começa a punir. Esta atitude é início de separação. Aqueles momentos em que um e outro não resolve conversar mais com o outro, é um indício. E aí a pergunta que não quer calar. Quando Joana de Ângeles fala que as pessoas estão com medo de se relacionar, com medo de amar, porque podem sentir-se invadidas, ou traídas, ou coisa parecida, vou contar uma historinha de gato. Lá em casa nós temos gatos, né? Não temos cachorros, temos gatos. E um dia o pessoal estava falando assim, olha, o dono dos gatos, eu estava na sala, os 4 gatos estavam em torno de mim, e ninguém em torno dos outros, né? Mas veja bem, eu sempre dei comida para os gatos, gata doente eu cuidava, gata muito doente eu comprava fígado, fazia, dava, congelava, tal, aplicava o remédio, pegava gato de rua, tal.
E nós sempre temos uma mania de fazer cafuné nas costas dos gatos. Eles adoram fazer cafuné nas costas dos gatos. E quando a gente fala com gato, a gente fala com tal. Nós parecemos uns abobadinhos, né? Vem cá, gatinho e tal, não sei o quê, pegamos no colo e tal. E tem gato até que é exagerado por isso, né? O ser humano é semelhante, porque o ser humano tem um instinto, ainda tem instinto, é um instinto primário, né? De que se ele for bem tratado, ele devolve o bom tratamento. Então, não estamos comparando os animais com as pessoas, mas, guardadas as devidas diferenças, o marido bem tratado, ele tende a devolver o bom tratamento. Mas o que normalmente a gente faz? Castiga. Castiga. Faz igual, sei lá, as pessoas que faziam no passado. Se a pessoa tinha um escravo lá e o escravo não fizesse alguma coisa certa, a pessoa mandava castigar. Pessoas ruins. Ninguém tem o direito de escravizar ninguém. Nunca. Em momento nenhum. Muito menos sendo uma pessoa abusadora, porque a pessoa condiciona o marido ou condiciona a esposa a se comportar, que senão ela é castigada. Mas o que é isto? O que é isto? Não pode ser assim. Então, assim, quando Jesus falava a respeito de amar ao próximo como a si mesmo, olha que interessante. Aquilo que nós gostamos é aquilo que nós devemos fazer para o outro. O marido não é diferente, a esposa não é diferente. Mas ele anda muito grosseiro. Ele pode estar sendo grosseiro, mas isso pode passar. Mas faz tempo que ele está assim, mas ele pode se modificar. Porque muitas vezes o marido ou a esposa se sentem, digamos, mal perante a vida, porque não sentem no seu par, na sua esposa ou no seu marido, aquele companheirismo que muita gente confunde, tem uma palavra que não estou me recordando agora, é cumplicidade a palavra, porque tem gente que acha que a esposa tem que ser cúmplice, porque o marido tem que ser cúmplice, não é isso, nós estamos falando de companheirismo, e uma pessoa que não se sinta acolhido por outra pessoa, não se sente bem. Não se sente bem. Divaldo Pereira Franco fez uma live recentemente, ele fala da viuvez. Viuvez. E ele falou o seguinte: enviuvou, não se sinta constrangido em buscar alguém se achar que deve procurar alguém. Não dê ouvidos às pessoas. Enviuvou, case de novo, se quiser casar de novo. Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, tem ali na biblioteca, na livraria, R$29,40, eu já fui ver o preço, porque se nenhum de vocês comprar, eu vou lá comprar para mim, porque esse aqui meu filho pegou para ler e riscou páginas e mais páginas, assim como eu faço, para estudar as coisas, né? Ele riscou muito, ele tem só 25 anos. Então, assim, Joana de Ângeles fala que a soledade é uma péssima companheira. E que se a pessoa gosta de ficar sozinho e sempre quer ficar sozinho, existe alguma nódoa de psicopatologia. Porque nós nascemos para nos agruparmos. Nós precisamos de abraço, precisamos de carinho, precisamos de incentivo, precisamos de um olhar doce, porque nós não podemos criar o falso conceito de que nós não nascemos para nada. Nós estamos entre duas encarnações. A última
e a próxima. A última e a próxima. E os relacionamentos são necessários. Ah, tem que ser casado? Não precisa ser casado. Precisa ser responsável. Precisa ser responsável. Porque, agora há pouco nós estávamos falando com a pessoa que ficava ali na portaria, que eu sou espírita desde 17 anos. Minha esposa, quando eu conheci ela já era espírita também, antes de casarmos, né? E a minha sogra, quando eu manifestei desejo de casar, né? Noivei, ela disse assim, olha, tem que casar na igreja. Quando ela falou que tem que casar na igreja, eu me lembro que eu falei assim, mas eu não sou católico. Ah, mas tem que casar na igreja porque o padre como é que ela falou? O responsável por Deus aqui na Terra, uma coisa semelhante a isso aí. Eu falei, olha, não tem nada contra casar na igreja, mas assim, eu seria contra meus princípios, porque eu não preciso casar na igreja para que Deus possa abençoar meu casamento, né? E ela insistiu. E a minha esposa também não queria, e eu falei assim, então não caso. Então não caso. E aí eu passei no teste de bom partido, porque ela falou, então tá, eu deixo, eu deixo, vocês não casarem na igreja. E porque até argumentei, nossa, o padre já falou que ele cobra tanto, era um valor astronômico, para fazer o casamento, cobrava. O florista, que vai botar flores na igreja, é ele quem determina e eu que pago. Tá? A pessoa do órgão, se tivesse... E o fotógrafo, ele decidia quem era o fotógrafo. Você pensa que este é um enviado de Deus? Pensando tanto em dinheiro assim, porque ele vai ganhar alguma coisa, né? Diz que assim, eu não caso na igreja, eu não casei. Aí, eu vou falar um segredinho, né? Das pessoas que nós conhecemos naquela época, que casaram na igreja, todas se separaram. Eu não. Porque a questão do casamento é a questão da responsabilidade. Minha para com minha esposa, da minha esposa para comigo. Não é uma festinha, não é um encontro casual, não é uma coisa assim de que, eu vou casar. Porque a Joana de Ângeles, nesse livro aqui, ela fala que muita gente se casa para ter relacionamentos sexuais. Enjoou? A fila anda. Gente, nós que trabalhamos no serviço de diálogo fraterno e que temos muitos parentes, muitas sobrinhas, muitos sobrinhos, nós sabemos o que acontece depois de uma separação. Pela dureza do coração das pessoas. Agora, falando isso para vocês, eu lembrei de 2 casais que recentemente nós temos a certeza absoluta que ela gosta dele, ele gosta dela, os 2 casais, e eles não querem voltar. Por orgulho. Detalhe, tem filhos. Tem filhos. Agora eu pergunto, será que vale a pena ficar procurando parceiro no Tinder? Será que vale a pena? Tem gente que nem sabe o que é Tinder, eu sei que é Tinder. Não tem Tinder, gente, não tem, eu tenho filhos. E eu sempre reclamo deles, né? Tem Tinder. Recentemente, nós vimos o caso de uma pessoa nos Estados Unidos, uma moça muito bonita, encontrou um rapaz no Tinder, viajou, chegou lá, as câmeras do aeroporto mostrando ela chegando, ele abraçando, os 2 saindo, os 2 entrando no prédio dele, ela ficando com ele no prédio dele, lá, entrando no elevador, tal. Depois de um tempo, ele saindo do elevador sozinho, indo numa loja, mostrou a imagem da loja, ele comprando uma mala grande, e depois, o que aconteceu? Ele saiu com a mala, carregando um peso muito grande. O que aconteceu? Era amor?
A moça desapareceu. Ele foi preso, descobriram tudo e tal. Pegaram resquícios no carro tal, e tudo mais. Agora eu pergunto, será que esta base desse relacionamento, que as pessoas estão tão afoitas, é ter um relacionamento rápido e vão lá buscar num programa um app qualquer, num aplicativo qualquer, que são vários? Será que é isso que nós queremos para a nossa vida? Será que esse vazio que as pessoas têm são preenchidos por esses relacionamentos rápidos? Por certo que não. Por certo que não. Homem e mulher querem segurança. Homem e mulher querem relacionamentos sadios, fortes. E os relacionamentos sadios e fortes não acontecem só por beleza, só por bens, poder econômico, o emprego dele, o emprego dela. Não. A sociedade, olha, fulano está muito linda, maravilhosa, ele também é lindo, maravilhoso, casamento perfeito. Não, necessariamente não. Casamento, relacionamento, é muito mais do que beleza. Existem casais que se dão bem uma vida inteira. Eventualmente brigam por alguma coisinha ou outra, mas dão importância tanto ao outro que diz, não, para aí. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo. Eu vou falar mais 2 minutinhos. Vou ser rebelde, vou chegar aos 7 minutos a mais. Mas eu queria falar uma coisa importante. Nós temos conhecimento de uma pessoa que foi na casa espírita, até porque era trabalhadora da casa espírita, mas estava passando por um problema sério no seu casamento, muito sério. A esposa não era espírita, né? Ele era espírita, e ele veio falar assim, seu Paulo, o bicho está pegando. Eu sei que a gente pode separar, mas eu não quero. Gosto dela. Mas ela me trata tão mal. Por que ela faz? Isso. É um problema, né? Quem sabe vamos fazer umas preces para saber o que está acontecendo. O cidadão era trabalhador da casa espírita e médium. O médium também está sujeito a ter problemas, né? Claro que tem problemas, né? Mas se for um bom espírito, ele sabe solucionar. Quem sabe fazer umas precezinhas por ela, tal. Fazer prece. Aí um dia, depois de muito tempo, eu disse, nossa, Paulo, está tudo tão bem. Fazia anos que eu não me dava bem com a esposa. Sabe o que aconteceu? Ele contou a história. Eu sonhei. Eu tive um sonho. E nesse sonho, aparecia eu e mais 3 homens, todos de frente para um homem. Aí ele deu até a característica, ele tinha uma franjinha pequenininha assim e tal, tinha um rosto meio redondo e muito brabo comigo. E os dois começaram a convencer que ele não poderia fazer aquilo e tal, não sei o quê. Até que o meu colega do trabalho falou assim, meu amigo, me desculpa. Eu te peço desculpa pelo que eu te fiz. E ele começou a contar, disse que ele ficou muito emocionado, ele chegou na nossa frente, chegou a chorar, disse assim, eu pedi desculpa para ele. Só que até hoje eu não sei o que eu pedi desculpa. Detalhe, no dia posterior, quando eu acordei, a minha esposa começou a me tratar bem. E isto acontece da interferência espiritual para separar os casais, ela é tão forte que os espíritos que nos querem mal sabem que a pessoa ficar só é mais fácil de fazer com que ela sofra. Então, muito cuidado com o relacionamento. Cuida do outro. Às vezes, é só uma influência. Às vezes é só modificação de um comportamento. No mínimo, voltar a fazer estrogonofe ou pastel. No mínimo, né? Mas alguma coisa nós temos que fazer. Não acreditemos que pelo fato dos casamentos serem facilmente desfeitos pela justiça, que hoje em dia
Tu vai no tabelionato, no cartório ou tabelionato, eu não sei, e tu faz um documento, não precisa ter ninguém do teu lado para separar. Não faça isso sem pensar muito, porque pode ser pela dureza dos nossos corações. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações e ame seu marido, ame sua esposa, releve, tenha misericórdia. Que Jesus nos abençoe.